trabalhado pela propagação do ensino artístico contemporâneo e pelo reconhecimento cultural de instrumentos não eruditos como a guitarra elétrica. João Carlos Ramalheiro é professor de música e propõe pensarmos outside the box. Uau! É um prazer muito grande poder estar aqui hoje, com uma sala tão cheia. O meu nome é João Carlos Ramalheiro, sou professor de Educação Musical, compositor e sócio-gerente de duas empresas, o Instituto de Música Moderna e Artes e Insignia Labs. E o que me traz cá hoje é, de facto, partilhar convosco a minha experiência, contar uma história, a minha história. Mostrar como foi possível pensar fora da caixa em sala de aula. Portanto, no contexto escolar, muitas vezes é difícil nós termos pensamentos divergentes. Mas como bom professor que sou, vou começar com uma pergunta. Os jovens que estão aqui hoje, sabem o que querem ser daqui a uns anos, nas vidas? Depois do processo académico? Bem, ou pertencem provavelmente àquela geração da não sei, a culpa é do governo? Eu conto-vos um segredo. Vocês podem ser tudo na vida. Podem ser nautas, podem ser cientistas, podem ser artistas. Não permitam que exista alguém nas vossas vidas que destrua os vossos sonhos. Os sonhos não têm limites e devem se manter assim. É isto que eu conto aos meus alunos diariamente. Eles fazem parte do meu orgulho. É por eles que eu sou professor e sinto-me muito grato quando posso acompanhar um aluno desde a sala de aula até estarem bem-sucedidos academicamente, no trabalho. Artisticamente, aparecem programas televisivos como é agora o Fator X, tenho 2 alunos a concorrer. Desenvolvi um projeto que trouxe para Portugal um prémio mundial, mas vamos começar do início. Estes senhores que podem ver aqui, todos eles, quando tinham a tenra idade de 16, 17, 18 anos, não sabiam propriamente o que significava ser empreendedor. Não interessava. Eles eram um amor ou uma grande paixão por alguma coisa. Mas foram eles que destinaram o rumo da humanidade e influenciaram os nossos hábitos no nosso dia-a-dia. Mas o que é que significa, de facto, ser empreendedor? Bom, certamente não são as habilitações. Alguns deles quebraram ou interromperam a faculdade. É o caso de Steve Jobs. Alguns tiveram grandes problemas na escola. Também não é preciso ter um trabalho específico, uma habilitação específica, uma profissão específica, porque eles vêm de várias áreas. Não, o que une estes empreendedores é eles quererem arriscar de várias maneiras. Investimento de tempo, dinheiro, partilham a sua ideia, têm a mente aberta, detectam problemas, sobretudo, criam soluções. Têm pensamentos divergentes e contrapõem teorias. E cada vez que falham, voltam-se a pôr em pé. E isto é muito importante. Mas uma característica e o início para o empreendedorismo, eu chamo o Big Bang para o empreendedorismo, é o momento da inspiração. E por que não um professor ser também empreendedor? Bom, quando tinha 17 anos, eu não sabia propriamente o que significava ser empreendedor. Mas em 99 eu tomei uma decisão. Regressar para Portugal, pois os meus pais tinham emigrado em 75 para a Alemanha. A minha língua materna é propriamente o alemão. Eu fui crescendo com esta língua e acabei o meu 12º. E depois tomei a decisão de deixar a minha família, os meus amigos, o meu ambiente familiar. Para quê? Para seguir um propósito superior. No meu caso era a música e a educação. Licenciei-me em 2006 na Escola Superior de Educação de Coimbra e apercebi muito cedo que era muito, muito importante contar histórias e saber contar histórias, principalmente no ensino básico. Mas isso não é propriamente inovador. Em 2010, tenho um momento-chave para inovar. Foi quando eu tive o quadro interativo na sala de aula e crianças com muitas expectativas, como vamos explorar esta tecnologia? Nós temos o Magalhães, como é que vamos trabalhar com eles? Havia um problema muito grande.
falta de formação para os professores e ferramentas e conteúdos digitais que eram pouco consistentes, pouco adequados. Mas em vez de ver um grande problema, concentrei-me na solução. E estava convencido que tinha chegado a hora para marcar a diferença. Eu queria, sobretudo, potencializar esta capacidade de contar histórias e levar os meus alunos literalmente para um mundo virtual. As crianças querem ouvir boas histórias. Elas estão expostas a boas histórias, em cinema e em videojogos. É também por essa razão que leva cada vez mais crianças a explorarem jogos e estão a jogar com regularidade. E os professores estão cada vez mais a despertar para essa realidade e utilizar isso em sala de aula. O que provoca esta imagem ao lado esquerdo das nossas mentes é um ícone do insucesso, correto? Insucesso, fracasso, principalmente leva à desmotivação, principalmente quando é visto com muita frequência. Ao lado direito, nós temos um ícone que também simboliza o fracasso. Mas existe aqui algo curioso, é a vontade de voltar a tentar. Vontade de voltar a tentar. Portanto, não é isto que a nossa sociedade precisa? Eu estava convencidíssimo que tinha que inovar por aí. E que a gamificação e a evolução não podia passar ao lado das escolas. O sistema educativo não podia virar costas à evolução. E era importante encontrar um equilíbrio saudável entre videojogo e software para professores. E, sobretudo, queria usar a criatividade dos meus alunos. E foi assim que nós criamos o conceito Oratio Classroom The World of Music. Por um lado, um videojogo, por outro lado, um software de gestão para professores. Tudo criado em sala de aula. Mas porquê utilizar crianças no primeiro ciclo para isto? Bom, as crianças têm uma capacidade incrível que vão desaprendendo ao longo dos anos, que é o ser criativo. É um processo que nós deixamos de utilizar, simplesmente. E tudo começou com uma simples pergunta. Meninos, como é que vocês idealizam o mundo da música? É para aí que eu vos quero levar todas as aulas. E eles começaram a pintar. E disso passou a um concurso mensal de pintura musical. Eles, no fundo, passaram sem querer a ser designers de software. Estavam a desenvolver um conceito de software. Primeiro em papel, depois, posteriormente, utilizamos o Paint da Microsoft. Depois, era necessário haver uma plataforma com acesso dinâmico a várias atividades. Utilizamos o PowerPoint para tal. Era simples, porque o PowerPoint permite hiperligações e assim podíamos ter acesso a material multimédia. Ao lado direito, começamos a explorar e criar os nossos próprios editores, porque o PowerPoint também permite-nos pegar em objetos e colocar nos sítios que nós queremos. Portanto, o drag and drop. E tivemos o privilégio de utilizar o Kinect em sala de aula. Kinect, para quem não sabe, é uma câmara que detecta os nossos movimentos e nós podemos interagir com o computador. Os resultados foram incríveis. Motivação, emoção. Nós fazemos parte de um projeto. Nós fazemos parte de um videojogo. Nós estamos a criar um videojogo. E, sobretudo, estamos a aprender conteúdo de música muito, muito chato e muito difícil. Porque também a música tem isso. O aproveitamento subiu. Principalmente nas áreas de aprender flauta, na leitura. E criamos a possibilidade de interligar disciplinas só numa aula. Surgiu outra evidência que marcou por completo a minha carreira. Foi a Microsoft. A Microsoft apareceu num momento muito importante na minha vida. Porquê? Porque os professores, e não sei se estão cá hoje professores aqui na plateia, nós estamos a passar uma fase muito, muito difícil. Condições muito difíceis. Mas a Microsoft fez com que eu não perdesse o fio à meada, que acreditasse cada vez mais no meu projeto. E foi assim que eu participei numa conferência, por um lado é conferência, por outro lado é uma competição entre professores inovadores em todo o mundo, chamado Partners in Learning. No fundo podem imaginar isso como um fator X para professores inovadores. E o resultado foi incrível. Um segundo lugar no europeu, um primeiro lugar no mundial. Isto fez o quê? Isto
Isto foi importante. Isso alimentou a minha vontade de continuar em frente, de manter o meu espírito empreendedor e de levar a assumir um risco. Vamos arriscar. Eu arrisquei, eu criei uma empresa. E estou neste momento a trabalhar com jovens, são estagiários, mas são jovens com muita criatividade. Partilhamos o mesmo sonho, queremos nos comprometer com a educação, queremos entregar material de cuidado anima-pedagógico. Agora em música, posteriormente, noutras áreas. Queremos levar o entretenimento para a sala de aula. Muito, muito importante. Criar sorrisos enquanto estamos a aprender. Essa é a nossa filosofia. Portanto, só para finalizar, principalmente para estes jovens que estão aqui, não percam a fé em vocês, nas vossas capacidades. Vocês são altamente importantes nesta sociedade. Unam-se verdadeiramente em orgulho latino. Marquem a diferença. Invertam este país. Muito obrigado. Elemento dos LX Comedy Club tem esgotado salas por